Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para dar aquela pregadinha. E damos sequência hoje na nossa série sobre buscar a sabedoria, sobre Provérbios. Provérbios que é um livro basicamente escrito para que os jovens buscassem a sabedoria, experiência e bagagem sendo passada. E no último episódio a gente fez uma introdução ao livro e discutimos por que sabedoria é importante. E qual é a base para a sabedoria, que é o temor. Então, se você não assistiu ainda, dá uma recapitulada antes de assistir esse vídeo. E se você já viu, está pronto, vamos nessa. Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que a palavra aqui está dizendo como diadema para a cabeça e colares para o pescoço é que seguir a instrução que foi passada para você dos seus pais vai te servir como apresentatividade, como beleza. E eu quero começar por aqui porque eu acho que esse é um conselho muito interessante. Ele está falando de seguir a instrução dos seus pais e que isso vai ser como acessórios para você, como algo que te embelezam. E isso é algo que se pode experimentar na prática. Não importa quem sejam seus pais, todos os pais têm uma coisa em comum. Eles são mais velhos do que os filhos. E quando você é mais velho, você tem mais experiência de vida, tem coisas que você simplesmente sabe. E muitas vezes meus pais tentavam me dizer algo e eu discordava deles e eu pensava, não é assim que funciona. E eles me diziam, não, é assim que funciona. As coisas não davam muito certo pra mim. Em outras situações, eu tentei dar conselhos para amigos mais novos do que eu, porque eles estavam querendo fazer coisas que eu achava que eram enganos. Enganos que eu insisti em cometer, que tentaram me avisar, eu fiz mesmo assim e deu ruim. E eu tentei dizer, baseado na minha experiência, que aquilo não era uma boa ideia e a pessoa não quis ouvir. E depois que deu ruim, essa pessoa veio me falar que devia ter me ouvido. E essa é uma das coisas mais frustrantes, é quando você sabe que algo não é bom por causa da sua experiência, você tenta dizer isso pra alguém e essa pessoa não quer ouvir. É chato, porque você está querendo ajudar. Chegou uma hora que não só pela minha decisão de obedecer e honrar aos meus pais, porque isso é um mandamento bíblico e um princípio básico para quem quer se dar bem na vida. Chegou um momento também que eu percebi que eles estavam quase sempre certos e que eles tinham muita experiência para passar, que eles tinham razão, que eu não sabia mais do que eles sobre as coisas da vida. E que eu podia ouvir da bagagem, da experiência deles. E eu comecei a seguir muitos desses conselhos. E o que foi engraçado é que outras pessoas mais velhas, como professores ou pessoas que eu encontrei, seja no ambiente de trabalho como na vida, ficavam surpresas com a minha maturidade. Essa maturidade que eles viam não eram coisas que eu decidi fazer porque eu pensei que, que legal. Por causa de decidir seguir essas instruções, eu apareci bem. Eu pareci confiável, responsável e maduro. E eu acredito que é isso que a palavra nos diz aqui em Provérbios. E antes da gente ir para o próximo conselho aqui, a palavra de Deus nos manda honrar aos nossos pais. Nós sabemos que esse é o primeiro mandamento com promessa. A palavra nos diz, honra o teu pai e tua mãe e se prolongarão seus dias. Tá falando, você quer viver bastante? Você quer prolongar a sua vida aqui na terra? Então honre os seus pais. E essa é uma lei espiritual. E não importa se você entende como isso funciona ou não, isso aqui se aplica e muito. E se foi uma decisão que eu fiz na minha vida que eu não me arrependo nem um pouco. Eu decidi que eu queria honrar os meus pais, eu queria honrar o conselho deles, a palavra deles, eu queria ser um filho que honrava aos meus pais e que honro eles até hoje. E eu senti muita diferença mesmo de ter feito essa decisão. Alguns amigos me consideravam praticamente um idiota por obedecer aos meus pais tão fielmente e honrar o que eles me disseram, como se eu estivesse perdendo em alguma coisa. Mas sinceramente eu olho para onde esses amigos estão hoje e eu não me arrependo nem um pouco. Eu vejo como valeu a pena a decisão de honrar os meus pais, porque algo espiritual é algo bíblico. A Bíblia nos apresenta também o contraste, algo que a gente vai discutir depois aqui nessa série, mas em Provérbios 20:20 a palavra diz que aquele que amaldiçoa os seus pais, a vida vai se extinguir dele, que em profundas trevas ela vai se extinguir. Isso não parece agradável para mim, não parece uma boa ideia. Então se você procura sabedoria, se você quer sucesso nessa vida, anote esse princípio, honre aos seus pais. Não importa quem são os seus pais, se eles são bons ou não, isso não interessa. Não importa se o seu coleguinha tem pai e mãe mais legal, você tem que honrar aos seus pais. E a não ser que o que os seus pais te propõem desafiem diretamente o que Deus falou. Tipo assim, seu pai quer te proibir de ser um cristão, daí Deus vem em primeiro lugar. Mas você ainda tem que dar um jeito de honrar os seus pais. E não subestime o poder disso. Famílias são transformadas por filhos que decidem honrar os seus pais. Eu conheço histórias de pais que vieram a Cristo por causa dos seus filhos que os honravam tanto porque entenderam esse princípio. E eu sei que tem inúmeras situações, mas o princípio é esse. Quem está dizendo isso não sou eu, não adianta reclamar comigo. Foi Deus quem estabeleceu que nós deveríamos honrar aos nossos pais. E pense, um dia provavelmente você vai ser um pai ou uma mãe. Como você gostaria de ser tratado pelos seus filhos?
Então mesmo se você não entender, honre aos seus pais. Eu fico muito frustrado de ver às vezes a desonra que filhos tratam seus pais, porque esse não é o lugar do filho. De verdade, não é. Sinceramente, se já tem o básico, não tem cara feia na hora de lavar louça ou de levar o lixo pra fora. Ajude sua família. Seja um colaborador, não um reclamão, porque assim você vai mais longe. Enfim, o conselho desse episódio segue adiante. E é interessante esse contexto de honrar os pais logo no começo aqui, porque o que nós temos aqui no começo de Provérbios são instruções de um pai para um filho. Lendo agora o versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos de nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o tem. Eu sei que o contexto aqui parece bem explícito, parece simplesmente um convite a um homicídio, roubar coisa dos outros, mas não é só sobre isso que essa passagem está falando. Quando a palavra nos fala desse grupo de pessoas que se apressam em fazer o mal, ela está nos falando daqueles que procuram atalhos, aqueles que querem se enriquecer à custa dos outros e da miséria dos outros, ao invés de construir algo para si, com um trabalho duro, suor e dedicação. Aqueles que buscam os atalhos na vida e que ferem os princípios básicos da prosperidade, Você pode ser bem novo, mas ainda assim você já percebeu que pessoas vão te fazer convites o tempo inteiro. E muitas vezes esses convites não vão ser coisas que agradam ao Senhor, e você tem que ter o discernimento disso. E é por isso que a gente tem esse conselho aqui, presta atenção, se atenta, andar com essa galera não dá boa. Existe ruína esperando por aqueles que pegam esses atalhos e decidem andar no caminho fácil. Esse caminho não agrada ao Senhor. Faça o que é certo, não faça o que é fácil. Mesmo que para fazer o que é certo você precise andar 2, 3, 4 milhas a mais. Ah, mas Israel, e se eu perder os meus amigos por não fazer essas coisas que eles estão me chamando para fazer? Então, velho, perde os amigos. Não tem amizade que vale a pena colocar tristeza no coração de Deus. E tem outra, a amizade verdadeira não tem pressão. Se a pessoa não pode entender que você não pode fazer algo que é errado e largaria a amizade por causa daquilo, então aquilo já não é uma amizade. Não se preocupe que você não vai perder nada. Se você acha que a sua sinceridade por causa dos princípios corretos dessa vida pode te custar um amigo, não se preocupa, porque ele já não é um amigo. Mas enfim, a barra tá ficando pesada aqui, vamos refletir um pouco sobre isso de um jeito mais descontraído. O espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Pessoas são muito mais importantes do que coisas nessa vida, e essa é uma lição que nós precisamos aprender. Nada que você pode ter que custa o bem-estar de alguém vale a pena. Não vale a pena pisar nas pessoas para chegar onde se quer. Eu lembro que algo me marcou profundamente assistindo um seriado com a minha esposa. A gente estava assistindo Smallville há um bom tempo atrás. E teve uma hora que 2 personagens apresentaram um contraste por causa dos seus pais. E ele falou que o seu pai, Lionel Luthor, que pisava em tudo e em todos para chegar onde queria, no dia que ele morresse, reis viriam para o seu enterro. Mas que quando o pai do Clark morresse, o pai do Clark tentava fazer tudo certo, sempre de acordo com o que era certo e não com o que era fácil, amigos viriam para seu enterro. E eu achei aquilo interessante. Porque o que se tem nessa vida de mais precioso são as pessoas do nosso redor, porque coisas vão passar, mas pessoas são eternas. E essa aqui é uma lição muito importante. Então, pessoas sempre mais importantes do que coisas. Nada que vai machucar os outros vale a pena. Não vale a pena enriquecer a custa disso. Agora, para descontrair um pouco, mas só para você pensar nisso aqui. Sabedoria muitas vezes é saber a hora de parar. Outro dia, eu tava relaxando um pouquinho, eu tava descontraindo, e daí eu dei uma jogadinha com um amigo meu, um jogo chamado Sea of Thieves, que é um jogo de pirata. Enquanto a gente tava jogando, a gente encontrou muito tesouro, e foi uma experiência legal. Achamos bastante tesouro para vender e fazer muito dinheiro no joguinho. Mas em meio a todo esse tesouro, a gente encontrou também alguns barris de pólvora. O que é um pouco arriscado quando você vai usar um navio para atravessar o oceano, você levar um barril de pólvora que pode, Mas cada um desses barris poderia ser talvez vendido por 150 moedas de ouro. Então, claro que a gente levou os barris a bordo, porque quanto mais melhor. E a gente poderia ter tido a sabedoria naquela hora de pensar, mano, será que vale a pena, para ter um pouquinho mais, a gente colocar em risco todo o resto do nosso tesouro? E a gente decidiu que sim, e levou os barris a bordo. E obviamente no meio da nossa viagem os barris explodiram, o nosso navio afundou, a gente perdeu tudo. E nessa hora eu dei risada e pensei, olha só, Provérbios é verdade até aqui. E com esse contexto meio engraçado, que eu quero dizer que isso realmente é verdade. Ambição é diferente de ganância, ambição não é algo ruim. Inclusive muitas pessoas acham que prosperar e ter dinheiro é algo ruim, mas não é nada antibíblico aqui. Deus é um Deus que quer nos ver prosperar.
O dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro é. Então tudo bem você ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você e você vive pra isso. Até porque quando você tem recursos, você pode abençoar a vida dos outros e fazer muito mais pelo reino. Uma das coisas que mais traz alegria pro coração do Senhor é encher um servo bom e fiel de recursos para que ele possa ser bom e fiel com aquilo. Então entenda que o problema não tá aqui. Ambição é diferente de ganância. Nós precisamos ser ambiciosos. Nós precisamos ter ambição pelo reino, pelas nossas famílias. Uma ambição correta que não fere princípios. Mas com mentalidade correta, você ainda consegue ser ambicioso debaixo de um propósito. Entenda que propósito é diferente de oportunidade. Nós precisamos discernir os momentos, porque existe um propósito para a sua vida. É isso que Deus quer de você. E às vezes vão aparecer oportunidades que vão para a direção oposta. E para essas você tem que dizer não. A ganância não trabalha debaixo do propósito. Ela trabalha baseada na oportunidade. Onde tem oportunidade, você deve fazer as coisas porque o ganancioso sempre quer mais. E sempre que tiver ganância, as pessoas acabam levando para navio alguns barris de pólvora que vão acabar com a jornada no meio do caminho. Porque o espírito de ganância tira a vida de quem a tem. Enfim, acho que por hoje é só. Esses vídeos já estão ficando prolongados, mas semana que vem a gente conversa mais sobre isso. E eu já quero checar com vocês um feedback sobre esse vídeo. Esse tempo aqui, tá bom? Responde pra mim essa pergunta aqui de qual seria o tempo ideal para um vídeo como esse, para que eu possa me programar um pouquinho melhor para as próximas semanas. Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo vídeo e episódio que vem esta próxima semana, certo? Ai, falar é difícil às vezes.